Porque as pessoas deixam muito aberto tudo isso, né? Então, a gestão de custo é preço, tempo e controle de tudo isso que acontece na obra. Não simplesmente jogar lá e falar, construa. Fala pessoal, está no ar mais um episódio do nosso OnWeCast. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que veio aqui de outra cidade para falar com a gente. Estou me sentindo muito lisonjeada com isso, inclusive. Mas antes de falar um pouco da nossa convidada, quero me apresentar novamente para quem não me conhece. Eu sou a Ana, sou fundadora e engenheira civil aqui da OnWe. A OnWe que trabalha com projetos no nicho de casas de alto padrão online para todo o Brasil dentro da metodologia BIM. Então se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a gente, vai lá no nosso Instagram, @somosonwe. E também já clica aqui, galera, e se inscreve no canal, porque a gente faz muito conteúdo valioso e tu não vai ficar de fora das tendências e das dicas que a gente traz aqui, hein? Mas vamos lá, agora chega de falar de mim. Isa, eu vou pedir para que tu se apresente aí, fala pro pessoal aí quem você é. Oi, Ana, tudo bom? Oi, pessoal. Eu tenho o imenso prazer de te conhecer pessoalmente, né? Na verdade, a gente só ali pelo online. Isso. Então, eu sou a Isabela Kobner, eu tenho uma empresa em Bombinhas, a Kobner Engenharia. Hoje o meu nicho, eu atuo em orçamento, planejamento e controle de obras, que no caso é o gerenciamento e a gestão de custo, né? Que é extremamente importante e complementa o nicho de projetos, certo? Hoje eu atuo lá em Bombinhas, mas eu também atendo algumas pessoas, tanto de Balneário quanto de Itapema, já atendi até aqui de Brusque, certo? Isso tudo, né, Isa, aqui de Santa Catarina, né? Porque quem nos fala Bombinhas, pessoal, Bombinhas é um lugar lindo aqui de Santa Catarina, vale a pena conhecer, o litoral magnífico. E as outras cidades que ela comentou também são cidades aqui da região, ok? Ah, legal. Mas, Isa, vamos lá. Você é engenheira civil, né? Mas você é daqui, de Santa Catarina? Não, eu sou do Paraná, do interior do Paraná. Eu me formei em Curitiba, atuei no ramo lá. Trabalhei em uma empresa que atendia tanto comercial como industrial. Então era Bosch, Volvo, Renault. Então a gente lida muito com gerenciamento de obra mesmo, com a parte documental, com a parte de planejamento, que é o que eu vi que é um déficit aqui na nossa região. E as pessoas não fazem isso. E aí eu achei um nicho especial e que o quê? Que a gente consegue ter redução de custo, controle, que é algo muito importante e as pessoas às vezes nem sabem que existe, né? Certo. Então, deixa eu ver, a tua experiência nisso, por que tu tá nisso hoje com a Kobner Engenharia, foi dessa experiência que tu trabalhou lá em Curitiba mesmo. Exatamente. E aí era isso, era planejamento e gestão de custos, digamos assim. Exatamente, é a parte do escritório. Todo mundo tem uma ideia de, a obra ela é lucrativa e o escritório não é lucrativo. Gente, isso não existe. O ser pensante é sempre o que vem do escritório. A obra, sim, ela se justifica, mas nós no escritório somos muito importantes para que isso aconteça. Ou seja, sem projeto, que é o escritório, e sem orçamento, não existe obra. E é isso que as pessoas têm, essa doce ilusão. Só a obra é lucrativa e o resto é prejuízo. A gente tem que parar um pouco e cortar isso. Uma coisa interessante em cima disso que tu falou, Isa, é só falar sobre a remuneração que já é dada para um engenheiro residente, um engenheiro de obras, né? Para o pessoal do escritório. Vamos falar projetos, orçamento e tal, assim. Hoje a gente sabe que o mercado pratica um salário mais alto para obras, né? Eu acredito que isso é devido ao quê? Porque hoje a obra, ela tem que, além dela ser tocada, além dela acontecer, ela tem que resolver inúmeros problemas que acabam aparecendo lá. Essa é a realidade que se tinha até hoje. Sim, né? Mas qual que é o problema e por que a obra soluciona? Porque ele é o ponto onde está acontecendo a execução. Só que o que acontece? A gente precisa ter o que aqui? Essa conversa entre o engenheiro executor, os projetos e os problemas. Eles não nos passam isso, por isso que tem que ter um setor de engenharia que ligue esses pontos, que no caso seria a pessoa que faz orçamento, planejamento e controle, que é quem lida com o pessoal do escritório dos projetos, que vai ler todos os projetos e ter todas as informações, e que vai lidar com o pessoal de obra, que é isso que falta hoje, que eu vi que lá onde eu estava em Curitiba, a gente tinha esse ponto e todo mundo conversava, e aqui eu não tenho esse ponto do meio. Que é onde vocês ficam numa... E o que acontece muito, que eu vejo, qual que é o problema? É tudo erro de projeto, não é? Sim, é o caminho mais fácil. É né? muito mais fácil o engenheiro residente de obra. E, gente, eu não tô falando mal de engenheiro, não, pelo amor de Deus. Não Nós é somos isso. tudo engenheiro aqui, Nós né? somos tudo engenheiro.
engenheira, tanto que eu também toco obra, enfim. Mas assim, é muito mais fácil você culpar o engenheiro de projeto que fez o projeto do que você mesmo, né, pegar aquela culpa ou não, ou resolver e tentar entender o que aconteceu na concepção do projeto. Como é que ele foi pensado, o porquê daquela solução, ou se a gente vai trocar alguma solução, por que não conversar com o projetista de uma maneira mais amigável? Porque eu acho que falta isso no nosso ramo. As pessoas que estão lá naquela ponta solucionam do jeito que eles querem, como empreiteiro, esquecem de conversar com a gente. Então, quando a gente tem o setor aqui de planejamento e orçamento, a gente tem o quê? Soluções para aquele serviço, que é o que eles procuram lá na ponta. Se eu vou orçar uma alvenaria, eu não tenho um projeto executivo, mas eu sei que tipo de alvenaria é, eu vou pensar, tá, eu vou usar qual argamassa? Eu vou pensar em qual tijolo? Eu vou pensar... Então, eu tô pensando na concepção do projeto, pensando como é que esse cara vai executar. E a gente liga todas essas pessoas e tem mais assertividade e redução de custo. É isso que eles não entendem. E tudo isso que tu falou, Isa, se resume numa palavra. BIM. Porque o BIM nada mais é do que colaboração entre os atores envolvidos. E não é colaboração entre projeto. É colaboração para o sucesso do empreendimento. Exatamente. Então, entra todo o ciclo, todas as fases desse empreendimento. Então, se você tem colaboração. E o BIM também, a gente até brinca aqui, o BIM é construir a obra pela uma primeira vez. Então, quando você vai construir uma obra pela primeira vez, é diferente de você fazer um projeto. Na 1I, a gente constrói a obra. Então, quando você constrói a obra, a grande diferença é, para fazer um projeto, você bota 2 linhas, uma do lado da outra, e você tem uma parede. Tá graficado uma parede. Você bota uma cota ali e tal. Sim. Quando você constrói a obra pela primeira vez, você pensa, cara, eu vou fazer uma parede. De que material vai ser essa parede? Ah, eu vou usar ela com tijolo 14, 19. Ah, ótimo. E o que ela vai ter 2 centímetros para cada lado de reboco. E depois eu ainda vou fazer um acabamento com massa assim e tinta. Então a gente já pensa tudo isso. Pensa como o pilar se encaixa ali para fazer sentido nessas seções. Se vai ter dente, se não vai ter dente, se vai ter que rebaixar o forro por causa... Então tudo isso é pensado na hora do BIM. Então assim, como tu falou, é colaboração entre as pessoas. E é realmente pensar na montagem da obra, porque quando tu pensa na montagem da obra, tu antecipa todos os itens, informações e problemas que podem acontecer. Isso. Então, para mim, tudo que tu falou se resume a BIM. Uhum. Que é construir. Tu falou uma palavra sensacional. Você não faz projeto, você faz a construção da obra na tua concepção do projeto. E é isso que faltam para as pessoas, né? Que no caso, quem constrói é só a ponta. E quem tá fazendo 2 linhas e quem não faz orçamento, chega na ponta sem informação nenhuma com 2 linhas. E aí que acontece vários problemas e aí que a gente volta na remuneração, porque ele soluciona 2 linhas. Mas ele não tem 2 pessoas pensantes e tentando ajudar eles a ver qual que é a melhor solução técnica e qual que vai ser o melhor custo. Perfeito. Essa é a grande diferença. Não, show de bola. Mas vamos lá, agora eu quero te fazer uma pergunta aqui, que eu quero também que deixar claro para a nossa audiência, que no começo até eu vou te dizer que eu tinha um pouco de dúvida sobre isso, e aí trabalhando no universo BIM, em contato, e foi onde eu te conheci também, né, Isa? A gente trabalhou num projeto em conjunto, onde você já entrou desde o começo, na fase projetual com a gente, e isso mudou as características orçamentárias, projetuais, e atendeu os desejos do nosso cliente investidor na época, e foi muito legal, foi dali que a gente veio com a nossa história aí. Eu quero perguntar para ti, para te deixar claro também para nossa audiência, assim, Isa, o que é uma gestão de custos? Isso é muito legal a gente conversar, porque a gestão de custo não é apenas uma planilha, não é apenas uma orçamentação. Orçamentação é um processo de orçamento, mas esse processo ele se desmembra em vários outros processos pequenos, ou seja, a gestão de custo é o orçamento, aonde eu tenho uma construção da obra de todos os serviços, desde lá da limpeza do terreno até o canteiro de obra, todos os custos diretos da obra, resumindo, material, mão de obra, equipamentos, tudo, até os custos indiretos e os benefícios e os lucros. Até como, por exemplo, seguro de obra, que as pessoas não pensam que é muito legal ter, independente se for reforma ou obra nova, enfim. Uhum. Então, a gente tem que ver que dentro dessa planilha tem todos os insumos e faço uma construção. Dentro dessa construção, a gente pega essa IAP, que a gente chama, que é um estudo de projeto, né? E vai para o planejamento. Planejamento do quê?
Tá, quanto tempo? Porque as pessoas, elas usam muito empreitada, que no caso esse cara vai fazer 2, 3 metros quadrados de alvenaria, esse vai fazer por metro quadrado o chapisco, o reboco. Mas elas esqueceram de pensar que existe lá atrás alguém que pensou na TCPO, na SINAP, e elas esqueceram de pensar quanto tempo esse cara leva para fazer 1 metro quadrado de alvenaria. Que aí que você tem uma referência. Referência do quê? De produtividade. Para você ter um cronograma de obra. Não mais por metro quadrado e deixar na mão do empreiteiro o tempo que ele quiser ficar na obra. E não tô falando mal dele. Tem gente que é velocidade, uma atrás da outra. Mas como que você sabe se tá dentro ou não tá? Porque hoje as pessoas não têm referência. Quando eu cheguei e entendi que aqui não existia orçamento, planejamento e controle, é óbvio que eu vou chegar para ele e vou falar assim: ah, Ana, tu vai economizar 25 a 30% da minha obra. Tá, mas como? Porque ele não tem o ponto A, que é a referência. Como é que ele vai ter o ponto B, que eu tô economizando realmente? Né? Então, você começa a ter referência. Referência do quê? De preço, referência de tempo, referência de compras, referência de logística. E aí você tira um pouco a carga da última pessoa, que é o que a gente estava falando no começo, e começa a construir uma obra mais limpa, uma obra mais benéfica. E isso que é gestão de custo. É você entender todos esses processos. Aí tá, Ana, eu resolvi fazer uma alvenaria onde eu quero fazer argamassa pronta. Tá, beleza. E tu sabe quantos quilos ou quanto que vai ali em 1 metro quadrado? Tá, eu vou dizer pra você que vai 10. Aí eu fiz e me solicitaram 15. Opa, peraí, alguma coisa tá acontecendo? E aí a gente entra em controle, que é o que também não existe aqui na nossa região, que é o controle do que está sendo gasto dentro da obra. Então, eu não tô falando que ninguém tá tirando, que ninguém tá roubando, não, mas é desperdício de material. É entender se a concepção do projeto tá ok. Ou se mesmo alguém não tá levando alguma coisa da tua obra. Porque as pessoas deixam muito aberto tudo isso, né? Então, a gestão de custo é preço, tempo e controle de tudo isso que acontece na obra. Não simplesmente jogar lá e falar, construa. Entendi. Então, deixa eu te perguntar mais uma coisa, assim, pra gente resumir até pra audiência, aqui, pra eles entenderem, e também foi eu quando eu entendi. A diferença realmente entre uma planilha orçamentária é você fazer um orçamento, que é um produto que tem no mercado, e que eu entendi que para ter a gestão de custos, ele tem que existir. Tem que existir. Não tem gestão de custos sem orçamento. Não. Perfeito. Mas qual é a diferença de um orçamento, de eu contratar um orçamento, ou eu contratar um gestor de custo? Ou fazer a gestão de custos da minha obra, digamos assim. Eu vou te dar uma planilha e você vai ter que entender essa planilha. Esmiuçar essa planilha. Entender quais são os serviços, que insumos eu utilizei ali dentro. Então, o cara tem que ser um pouco técnico, né? Ou senão ele vai continuar na mão da pessoa. E a gestão de custo não. Eu trago toda a solução e inteligência, né? Para conseguir fazer a redução de custo, para reduzir o teu tempo de obra, para ganhar produtividade na mão de obra. Então, o que é? Ou eu te dou uma planilha, onde você vai ter que cuidar sozinho, que é também, se você tem alguém na tua obra que consegue fazer essa gestão e entender isso, beleza? Ou se não, a gestão de custo, eu te dou a solução completa para que isso aconteça. Entendi. Então, deixa eu dar uma resumida aqui, assim, até para a audiência, para nós, né, falar sobre gestão de custos e a importância dela. Então, assim, a grande diferença entre a gestão de custos e uma planilha orçamentária é que a planilha orçamentária é um dos processos da gestão de custo, certo? E aí você precisa dela para ter a gestão de custo. Mas a gestão de custo, além das quantidades e valores, ela também vai cuidar de tempo e de controle. É isso? Exatamente. Que vai te ajudar a ter o sucesso da tua obra. Exatamente. Uma coisa bem interessante, um exemplo bem legal para quem talvez não está conseguindo tangibilizar ainda a diferença, foi no trabalho que a gente fez juntos, quando a gente entrou. Então, assim, a Isa entrou no trabalho quando a gente estava iniciando os projetos complementares. Na verdade, estava lá no projeto de arquitetura ainda, nos anteprojetos de arquitetura. A gente entrou para já ajudar o pessoal da arquitetura e a Isa entrou. E durante a parte projetual, sem ter planilha orçamentária, sem nada, já se foi levantado questões pela Isa, né?
de possibilidades de mudanças que a gente tinha que fazer no projeto para atender o limite orçamentário do cliente, o budget dele para o investimento. Então, ali a gente já conseguiu trabalhar todos juntos, assim, em propostas. Isso tá bom? Vamos simular aqui, traz para cá. Eu me lembro que uma mudança foi no projeto de ar-condicionado que a gente fez, né? Onde a infra lá, numa curva BC gerada, assim, de forma, a nível de estudo, já estava apontando que ia sair. Aí o pessoal da arquitetura mudou o local dos equipamentos externos, a gente mudou o local e com isso a gente conseguiu uma redução que praticamente pagou o custo dos projetos, eu acredito ali tudo, né? Então, isso não é orçamento. O orçamento, ele viria quase que depois que isso já tivesse tudo resolvido. Isso realmente é o gestor estar participando desde o início das decisões para ajudar o cliente a chegar naquele objetivo que ele tem. Exatamente. São soluções técnicas construídas por uma equipe. Nada mais é que uma comunidade de técnicos que a gente estava conversando, que você falou, que é o BIM. É a gente compatibilizar todos os projetos, entender se aquele custo ou aquele budget está ok para aquele projeto. Até para vender uma casa, que era o que a gente sempre conversa. Às vezes o cliente sonha com algo muito grande, mas ele não tem nem noção do quanto ele vai gastar. E aí ele vai parar na metade da obra dele, porque ele não vai ter o total, ou ele nem vai fazer aquele projeto. Verdade. Não, bem interessante. Mas agora eu vou te fazer outra pergunta aqui que eu queria que eu deixasse claro para o pessoal. Então, legal, entendi a diferença entre um orçamento e uma gestão de custos. E agora eu queria saber, assim, o que mais interfere nessa gestão de custos? Então, assim, ok, eu tenho que ter um orçamento para poder fazer ela. Mas, por exemplo, assim, os projetos em BIM. Você ter projetos em BIM, e quando eu digo isso, eu digo pensando nas informações, pensando na simulação da obra, fazendo a compatibilização. Isso auxilia na gestão de custos? Com certeza, porque quando você faz em BIM, você constrói a obra junto comigo. Então, você não constrói 2 riscos e faz uma parede, mas sim uma obra. Então, eu ganho o quê? Velocidade, tempo, quantitativos, porque para você fazer uma planilha orçamentária, que é o item 1, o que eu preciso? Estudo do projeto, levantamento de quantidades. Já imaginou pegar um projeto em CAD e levantar tudo? E a gente levanta item por item, gente. É parede, é chapisco, reboco, é peitoril, soleira, espessura. Tudo que é construído e comprado dentro de uma obra, a gente orça. Esse é o grande valor, senão não teria valor. A gente tem que ter uma referência. Então, quando eu tenho lá do BIM, eu tenho todas essas especificações. É muito mais fácil para eu fazer o orçamento tendo um projeto, porque nada mais é do que um projeto executivo. E o que a gente sofre hoje em obra, porque eu tô do lado de lá também, eu faço reforma e eu construo, a gente não tem projeto executivo. A gente fica, às vezes, na mão, perdido por alguns itens específicos que não tem um projeto, sabe? E isso é o que dá retrabalho, problema em obra, mal feito, sabe? Eu tava conversando e a gente tava falando ali no começo de um problema estrutural que poderia ter sido antecipado, que é um caso específico, que são vários sobrados, e hoje já tá quase construindo um sobrado novo de tanto que teve retrabalho. Até achar que é um problema estrutural lá de trás. Não adianta você ficar tapando só com peneira, porque não vai resolver. É isso. Então, assim, ó, deixa eu dar uma resumida no que você falou, que eu achei muito legal aqui. Então, assim, uma das vantagens do BIM em relação à gestão de custos, ao cliente entender o que ele pode fazer, quanto que vai custar dele, que eu percebi que tu falou, Isa, primeiro, a grande velocidade no levantamento dos quantitativos de obra. Porque com o BIM, dependendo do nível BIM que você botou e das especificações que você colocou, vindo arquitetura e vindo todos os complementares, às vezes ao alcance de um clique, você tem todas essas informações. Enquanto que no CAD, você tem que pegar, sentar, abrir prancha e na munheca tirar todas essas informações. Além de que, pessoal, qual é a chance de você deixar passar algum item você fazendo isso no CAD ou você fazendo isso de forma automatizada no BIM, né? Então, tem que ter esse cuidado também. E você falou uma coisa, a gente tá falando só do arquitetônico, né? Mas a gente tem o elétrico, o hidráulico, no meu caso lá a gente tem esgoto que não tem tratamento, aí tem o ar-condicionado, e tem, enfim, inúmeros itens que a gente pode deixar passar, entendeu? E quando você tem algo quantificado, vamos falar aí da curva ABC, primeiro da parte civil, estou falando do aço e concreto, mas depois, cabeamento. Quem que vai levantar cabeamento e vai dar um ok, nossa, tá lindo, perfeito, ou um BIM? Um BIM te dá isso pronto.
Eu pego toda aquela cotação, eu consigo cotar já no início da obra em várias cidades para eu ter o melhor preço, para eu planejar a minha compra. Olha a velocidade de informação que eu tenho. Totalmente diferente. Porque quando você não tem, você começa pelo arquitetônico e demanda tempo para você chegar nos complementares. Quando você tem já os levantamentos do arquitetônico, você já vai para os complementares e você ganha velocidade absurda nesse processo. De segurança. Eu sempre lembro, pessoal, porque assim, na minha jornada como engenheiro, eu também já executei obras, né? E eu me lembro que quando eu fazia execução de casas de médio, alto padrão até, aí não tinha os quantitativos. A gente até tinha os projetos lá feitos em CAD, feito na obra pra gente poder executar e ter uma referência, mas não tinha os quantitativos. Aí chegava na obra, ia lá falar com o eletricista, dizendo, então vamos fazer a lista de material aí que precisa. Aí ia lá, sabe, 100 metros de cabo tal. Aí chegava na semana que vem, 100 metros de cabo tal. Eu chegava na terceira semana, 100 metros de cabo tal. Quando é que terminava isso aí? Não sei. Cadê o controle? Cadê o controle? Não tinha, e assim, não tinha especificado no projeto. E aí, orçamento. Cara, para você fazer orçamento e levantar a quantidade de cabo no CAD, você até consegue, mas assim, não vai ser... É difícil, você não enxerga todas as nuances que tem, ida e volta, é surreal aquilo ali. E o tempo que tu leva ainda para fazer isso de uma forma que tu tem uma 80% de assertividade ali, é gigantesco. E aí no final tu fica naquela assim, cara, quando é que acaba? Quando é que tá certo? Quando é que não tá? Eu sempre digo pros nossos clientes assim, a lista de material é bom? Eu digo, cara, simplesmente tu vai saber o quanto comprar, tu pode negociar antecipadamente, tu vai saber o quanto comprar e tu vai saber onde é que tu tem que parar. Né? Como tu falou, como é que tu sabe que tá saindo ou não da obra? Né? Se eu tinha lá que era 1.000 metros de fio, como é que eu já tô em 1.500? E você tocou num ponto muito importante, porque querendo ou não, o engenheiro, quando ele tá na ponta, ele tem tanta coisa para resolver que ele deixa assim a lista de material na mão do empreiteiro, no caso, pedindo para ele, né? Então, primeiro que quando você não tem orçamento, você não tem referência, que é aquilo que você falou, do ponto A. Eu tenho 1.000 metros de cabo, ele tá me pedindo 1.500. Opa, você não tem essa referência. É bem isso, nunca acaba. Vai pedindo, mas qual que é o quantitativo inicial, né? E outra, Ana, segurança. Eu comprei esse rolo e esse rolo. Eu sei onde ele vai colocar, porque aqui tá no meu projeto, eu tenho segurança da informação e do que eu tô falando. Eu tenho segurança do que ele tá executando. Isso. Diferente de quando você joga na mão dele. Até para antecipar qualquer tipo de erro que tenha feito, né? Porque se furou ali naquela etapa, tá, mas então o que aconteceu? Aí tu vai investiga e às vezes o cara pode estar executando errado, pode estar sendo desviado, o material pode estar vindo a menos, já aconteceu isso comigo também. Do material marcar que vinha 100 metros e vinha 70, pois tem fornecedor também e fornecedores, né? Então, mas aí tu consegue achar, se tu tem o controle, tu consegue achar onde é que tá o furo mais rapidamente. Exatamente. Né? E como você falou do BIM, dentro do nosso nicho, existem softwares para ajudar a gente. Eu utilizo o Cienge, que eu amo, né? Então, eu sempre falo dele. E ele ajuda muito porque ele tem uma questão de apropriação de insumo. Então, lá, eu tenho um serviço, vamos de novo lá no cabo, porque é algo que acontece muito, né? Então, eu orcei 1.000 metros de cabo. E aí o comprador comprou 500 agora, 200, 300, opa, deu 1.000. Não, agora ele pediu mais 200, opa, estourou. Tá, estourou, compra, já não compra. Pá, já barrou. Diferente de quando você não tem referência nenhuma. Barrei, mas pera, por que barrou? Ou ele tá comprando pro lugar errado, não sei se a gente tá falando por pavimento, enfim, daí é como você vai fazer a concepção daquele orçamento. Ou tá saindo da obra, ou tá executando errado, algo errado está acontecendo. Então, a gente tem software que nos ajudam a fazer esse controle, né? Pode ser feito manual, numa planilha, mas hoje já existem softwares bem legais. E tem alçada também, que é no sentido que a gente fala do Cienge, que ele trava realmente a compra. O Compras não consegue comprar, quando você tem uma empresa muito grande, uma construtora, e ali ele trava sabendo que você tem 1.000, você pede 1.200, não vai comprar. Tem que descobrir o que aconteceu. Perfeito. Tá, então nós falamos de um item muito legal que os projetos em BIM ajudam a parte de gestão de custos, que é a fidedignidade das listas de materiais e a velocidade de você gerar esses quantitativos para daí sim entrar no trabalho de orçamentação e de gestão, de controle e planejamento ali para frente. Exatamente. Né? Então, que é o primeiro passo, né? Acho, né, Isa? O primeiro passo de tu fazer um orçamento ou uma gestão de custos, é você fazer o levantamento, entender o projeto e fazer o levantamento de quantitativos, né? Exatamente. Então, essa fase é como se tu conseguisse fazer ela
metade do tempo, acho que até menos, dependendo do que tiver que fazer manual, né? Uhum. Tá, legal, bacana. Mas agora, Isa, o que eu queria dizer é o seguinte, ó. Para qualquer tipo de obra, vamos falar de obra para construtoras de edifícios residenciais, como para uma casa alto padrão, que é o nicho que a UI trabalha, né? O que a gestão de custos, né? O que o pacote projetos em BIM mais gestão de custos pode gerar de economia? Pode gerar economias para o cliente? Gera mesmo? Ou ele só vai gastar contratando tudo isso aí a mais e para que ele tem isso? Na verdade, a gente mostra muito isso, né? A gente mostra que a solução integrada desses dois não é um gasto, e sim lucratividade enfim, tanto para a construtora quanto para o cliente. De novo, voltando ao ponto de referência, se a gente tem uma referência, eu gosto muito de um exemplo que eu utilizei lá em Bombinhas, que eu tinha 2 prédios. Eles eram exatamente iguais, mesma metragem, igualzinho, tá? Um do lado do outro. E aí eu tinha um prédio que eles tinham feito pastilhado o prédio inteiro. E o outro prédio, ele tava com textura. Teoricamente, por metro quadrado, como que todo mundo coloca, era para ser o mesmo custo, não era? Mas eu calculei especificamente aquele item, porque ele estava na curva BC, numa análise de gestão de custo. Então, se ele estava lá na curva A, se ele estava lá entre os 20% né, da planilha, quer dizer que ele era um item muito caro. Aí eu fui analisar e conversar com o cliente. Eu falei, olha, esse item, ele tá passando do item, por exemplo, de elevador. Você tem realmente certeza de que você quer fazer e pastilhar o prédio inteiro? Então, naquele item de 150 mil, porque daí assim, gente, o que é uma gestão de custo, uma composição? As pessoas, elas confundem. Ah, mas é só o valor da pastilha? Não, não é só o valor da pastilha. Uma composição de custo são vários insumos. Eu tenho a pastilha, eu tenho a argamassa, eu tenho o rejunte, eu tenho o espaçador, eu tenho a mão de obra, eu tenho o andaime. São vários itens que compõem aquele serviço. Enfim, e fazendo toda aquela composição, eu tava passando do elevador. Eu falei pra ele, se a gente reduzir, colocar só na fachada e colocar 2 metros na lateral, você vai tá reduzindo quase pra 60 mil, que tava mais que 150 mil. Quanto que eu já não economizei aí? Então eu sempre uso esse exemplo, que é um básico, que é um pastilhar um prédio ou não, que você já tem noção que você economizou só ali 80 mil reais quase. Perfeito, é um belo exemplo. Agora eu vou te fazer uma outra provocação, porque aqui a gente vê que a grande diferença ali dos projetos em BIM, que tem agradado demais os nossos clientes quando a gente entrega, por exemplo, além, claro, da assertividade dos materiais, dessa decisão, dessa antecipação de orçamentos e compras que eles podem fazer, é a questão de compatibilização, né? E de como isso, a gente não consegue tangibilizar antes. Eu não consigo dizer para o meu cliente, cara, tu vai economizar X reais fazendo compatibilização, né? Não dá, é só se eu tivesse os 2 casos também de referência, uma obra sem estar compatibilizada e outra igual estando compatibilizada. Mas assim, no teu ver, tu que faz o orçamento e tu que acompanha a obra, que tu tá lá fazendo, o que a compatibilização ela pode fazer para uma obra? Acho que o item, assim, que a gente mais tem dor é o item de retrabalho. E eu tava fazendo... Esses dias eu fui num treinamento em questão de impermeabilização. E aí ele usou um exemplo muito legal de porcentagem. A gente adora números, né? Ele falou assim, Isabela, eu vou te falar que a gente trabalhando nisso é uma empresa renomada. E eles têm... A matriz deles é em Curitiba, eles têm empresa aqui. Então, assim, eles têm treinamentos até. Eles sabem o que eles estão falando. Ele falou assim, ó, a impermeabilização dentro de uma planilha orçamentária, ela é só 2% do custo geral da obra. Mas fazendo algumas contas aqui com todos os cases que aparecem aqui, geralmente o retrabalho de fazer alguma coisa dentro de uma impermeabilização ou de alguma coisa que não foi bem feita, gera até 25% de perda, ou no caso, né, de prejuízo para o cliente. Então, veja, um item de 2% pequeno, que às vezes a gente está falando da compatibilização, o quê? De uma tubulação, de um shaft, de alguma coisa que se você não percebe e não olha, e ela está gerando 25% de prejuízo dentro da tua obra. É muita grana. É muita grana. É muita grana. E é uma coisa que dificilmente você vê nas planilhas orçamentárias, o item retrabalho.
ou, né, retrabalho devido a uma compatibilização, a um erro, a uma coisa assim. E quando é ele é uma estimativa, porque tu não tem realmente como calcular o que vai dar de retrabalho ali pré-obra, né? Uhum. Então, essa estimativa ela pode estar muito alta, muito baixa, não sei, mas ali tu nunca tem certeza de quanto tu vai gastar. A não ser que realmente tu saiba a qualidade dos projetos envolvidos e a qualidade da execução da obra, que não adianta também, eu sempre digo, não adianta aqui a gente caprichar no projeto, eu falo para os meus clientes, cara, não adianta, a gente perdeu 3 meses aqui contigo, vimos cada item, não sei o quê, e tu bota na mão de uma mão de obra inadequada. Exatamente. O pessoal, tem gente que aí o encanador nem abre o projeto para fazer hidráulica e tira uma foto da parede, você imagina, não projetou assim? Por isso que tá furando a tua lista de material, tá tudo diferente. Então, assim, tem que ter um conjunto, colaboração, aquilo que a gente falou, todo mundo tem que falar e todo mundo tem que estar envolvido no sucesso daquele empreendimento. Mas tem um case legal, Isa, que a gente fez uma obra. Hoje, por exemplo, a gente faz toda a furação dos tubos hidrossanitários na estrutura, né? A gente aqui na UI, então, a gente faz nas nossas casas de alto padrão a estrutura, elétrica, hidráulica, GAR e AS. E aí a gente colocou todas as furações necessárias no projeto da estrutura, já previu os furos, já deixou marcado esses furos na planta de forma, altura, diâmetro, estava tudo especificado no detalhamento das vigas, tudo muito bem especificado. E aí a gente colocou todos de pluvial, de sanitário, de ar-condicionado, que é uma coisa que sai, né? Sai rasgando tudo depois, deixa pro final e sai atorando nossas vigas. E aí, furos, aí tinha uma piscina de concreto, os furos da piscina, dispositivo, luz, né? Tudo que tinha. Deram quase, no total, foi uma média de 30 furos. No total, na obra toda. Lá na caixa d'água, a caixa sifonada e não sei o quê. Sabe quanto é que tava cada furo desse para fazer? Em torno de R$100. Né? Depois, eles orçaram com aquelas... a perfuratriz de concreto. Para fazer uns furos aí, a média do furo, tinha furo até mais caro, furo de coifa e tal, que seria feito depois e tal, dependendo do diâmetro, né? Sim. R$100 por furo. Olha o custo que ia dar só para fazer furo no concreto. Fora que às vezes não iria conseguir fazer exatamente naquele lugar. Exatamente. E aí, na verdade, era um investidor, ele falou para nós, falou, olha, cara, só isso aqui eu já achei muito legal do projeto. Ele falou assim, porque na obra passada eu chamei a perfuratriz, né? Ele tinha o contato e a gente fez os furos, funcionou tudo, mas, né? Mas eu tive uma etapa de obra a mais, que era a etapa da perfuratriz entrar para fazer o furo. Daí sim, depois que estava liberado o encanador, depois que, né? E tive um custo de obra a menos, né? Ganha velocidade. Ganha velocidade e economia. Exatamente. Então, assim, cara, só esse item, né? Fora daí toda a solução que a gente acha de não fazer quebra-quebra lá na obra depois, né? Porque vocês trabalham pensando na construção. Esse é o diferencial do BIM, pra mim, olhando de uma maneira muito ampla. Aqui, a tua frase do começo foi sensacional. A gente não faz 2 linhas, a gente constrói uma parede. Isso. Isso pra mim fechou. É exatamente isso. É o orçamento. Eu não faço uma planilha orçamentária. Eu não escrevo serviços. Eu penso na construção daquela obra. Esse é o diferencial. E depois a gente dá soluções pra ponta, que é quem vai executar. Mas a gente precisa dessa ligação, que é o que a gente não tem hoje, né? É isso aí. Então tá, então assim, ó, para os engenheiros que estão nos assistindo aqui, estão querendo entender um pouco mais, gente, o BIM, ele abraça uma gama de soluções que você pode oferecer ao seu cliente, que vai desde a concepção projetual, que é quase como 1.0, né? Vai nascer dali. Lá na arquitetura já nasce nos estudos de viabilidade, né? Sim. Aí vem projeto de arquitetura, projetos complementares, todos os envolvidos, a gestão de custos, que de preferência esteja dentro dos projetos complementares ali já também. Aí o projeto em si, planejamento, gestão de custos, aí obra, a execução. Eu sempre digo que a obra, a gente tem que pensar na obra como se eles fossem grandes montadores, né? O engenheiro de obra ele já tem que pensar toda a logística de compra de materiais, chegada de materiais, armazenamento desse material no canteiro, para a produção, para não parar, para aquilo poder acontecer do jeito que acontece, né? Então ele tem isso, e isso já é uma responsabilidade gigante, já é um trabalho enorme. Pronto, ele não precisa fazer mais, ele não tem que decidir nada lá na obra. Sim. Ele tem que fazer aquilo acontecer. Sim. Eu digo, a gente tem que fazer com que a nossa mão de obra lá na obra, né? Os profissionais envolvidos na execução, eles sejam como montador de móveis. Eu sempre digo, montador de móvel, ele chega, às vezes ele tem, tu compra um móvel, tem ali uma especificação manual, que é o projeto, exato. Né? É o manual e vai, montou, entrega. Não tem que decidir aonde que eu vou botar essa madeira com aquela madeira. Não, já tá tudo marcado, ele só vem e encaixa.
Exatamente. né? É isso que você falou, é muito legal. É o manual de instrução dele. Às vezes o engenheiro ele tem medo de pegar o projeto, que ele não entende. Ou às Verdade. vezes o projeto é tão ruim que ele não tá nem entendendo o projeto. Não é um manual de construção onde tem uma ajuda para ele. E simplesmente ele fala: Meu Deus, não quero nem abrir. Isso. É incrível, porque às vezes até na graficação do projeto, às vezes o projeto tá bem resolvido, mas uma graficação mal feita faz com que você não entenda, e se não entende, gera dúvida, ou às vezes o cara corre daquilo ali, né? E eu sempre digo aqui também, né, pessoal, projeto, pessoal, engenheiro, projeto é o seguinte, não é papel aceita tudo. Tá? Porque no papel, se tu pensar em graficação, se tu pegar no papel, o papel aceita um monte de solução. Você tem que, além de pensar realmente na informação que você vai colocar lá, você tem que pensar se aquilo pode ser executado. Se aquilo tem facilidade de ser executado. Ou se tu vai ter um problema tão grande, uma dificuldade tão grande no equipamento, numa solução, num fornecedor, que aquilo inviabiliza essa solução que tu tá dando. Então o projeto ele tem que pensar e ele já tem que antever isso. Sim. Né? Esses dias, lá na empresa, Isa, o pessoal me tem muito como oráculo, né? Que eu sou a mais velha lá dos projetos e já passei muito por obra também. Então, eu já vivi as dificuldades de executar certas coisas. E aí, da gente fazer, um cliente nosso lá, um construtor, até um arquiteto, a gente tava fazendo uma laje para ele em balanço de uma casa muito grande, assim. E aí, a gente fez lá, conseguiu fazer, mas as vigas estavam dando um pouco alto por causa do balanço e tal. E ele tinha mais a platibanda para esconder o telhado em cima, não, ficou muito alto isso aqui, temos que achar uma solução. Aí ele falou, vamos fazer semi-invertida essas vigas, um pouco para baixo e um pouco para cima. Uhum. Aí eu falei, legal, a gente calculou, perfeito, faz. Mas eu falei, cara, mas como é que tu vai executar isso lá? Essa viga um pouco para baixo, um pouco para cima. De perímetro até acho que tu consegue mais essas do meio aqui. Como é que tu vai fazer esse travamento de caixaria? Como é que tu vai fazer tudo? Eu achei tão difícil, eu falei, cara, eu vou te dar uma outra solução aqui. Deixa eu pensar aqui pra ti. Aí fizemos uma solução com a laje lisa. Pegamos e trabalhamos com laje lisa, não é comum para uma residência, mas para evitar aquela... E ele teria que concretar em 2 etapas aquela... Pensa, né, Nisa? Ele fazia a viga para baixo, a laje, e depois ele teria que concretar aquele resto de viga para cima. Ele não ia conseguir fazer o travamento tudo de uma vez só. E ali na laje lisa a gente fez com uma laje mais espessa, mas ela ficou com aquela característica toda, tu faz um assoalho ali, bota e dá-lhe. Então, assim, foi uma solução que ficou bem mais fácil, não por causa do projeto, o projeto as vigas já tinham passado, eu podia ter entregue e nem pensado. Mas, não, vamos pensar uma segunda solução, isso aqui que facilite, essa mão de obra não vai errar lá, Sim. Tem menos chance deles, né, perder caixaria, estourar aqui, não sei o que, e eles vão ter uma etapa a menos de obra na frente. Aí, quando a gente falou isso pra ele falou, cara, legal, é essa a solução, vamos pra lá. Então o projeto é isso, é você pensar lá na obra também. Não só pensar no que tá fácil para você botar no papel. Né? Claro, é a concepção de uma solução, não apenas vamos, é um projeto e pronto. E aí no final a gente ainda fez um comparativo da madeira, né? Porque a gente falou, mas vai usar mais concreto e tal. Cara, o volume de concreto dava menos de meio cúbico de diferença. Muito pouco. Muito pouco. Então valia a pena para ele fazer. E aí, o tempo que ele ia fazer o soalho, uma etapa a menos, e menos 2 concretagens. E o tempo de cura. Isso, e imagina ele chamar um caminhão para fazer uma concretagem de algumas pequenas vigas, metade delas só. Às vezes até dificuldade com a concreteira. Então a gente eliminou uma dor de cabeça muito grande com uma diferença de menos de meio cúbico de concreto para ele. Então, se a gente for pensar em tudo que a gente falou, as pessoas, elas duvidam, né? Ai, mas como que você vai economizar de 25% a 30% fazendo a gestão? A gente já falou quantos cases aqui. Então, assim, gente, consegue economizar de 25% a 30%, assim, ó, sem sombra de dúvidas. Porque são seres pensantes que estão por trás e não é só apagando fogo. O problema da obra é isso. Você tem que apagar fogo porque o teu cronograma já tá sempre no laço. Você não tá fazendo planejamento no escritório. Você tá na obra, sem condições de pensar, extremamente na pressão. O cara não vai ficar pensando. Ele vai achar o que é mais fácil pra ele e vai mandar bala. E é assim, né? E assim, no lugar dele eu faria a mesma coisa, talvez, sem condenar, né? Porque tu tá lá numa outra pressão, ele, o pedreiro, o mestre de obra, mas o mestre de obra fez assim, cara, ele tem 200 mil coisas pra resolver, não veio resolvido pra ele, ele teve que resolver, foi a maneira que ele achou. Não é um julgamento. Não é o certo, talvez, não foi, mas, cara, ele teve que resolver, tava na cola dele, né? Ele tinha que resolver. Então, assim, a gente tem que mudar essa cultura de mercado que tem muito aí em cima de responsabilidade de projeto, orçamento, execução, é todo mundo trabalhando junto.
né? A hora que se entender que é uma colaboração de verdade entre todos e é isso que garante sucesso, né? E o cliente não ficar com medo de contratar a equipe, eu sempre falo, não fica com medo de contratar os especialistas. Os especialistas são as pessoas que vão trazer a economia para ti. Exatamente. Né? Então, assim, pega os especialistas, tragam eles vão fazer a diferença na tua obra. Com certeza. A gente Isso nunca seja num consegue projeto de uma abraçar casa, seja num projeto de um canil, ou seja num projeto do aeroporto, né? Claro que só aumenta a questão do valor ali envolvido. Mas imagina, 20% de economia, 25%, meu Deus, é absurdo. É a lucratividade às vezes, né? Então tu pode dobrar a tua lucratividade se você tiver um controle e uma gestão de custo e bons projetos. Legal. Então, a gente não tem que pensar como estou gastando mais. Não, eu estou economizando. É uma fase para eu conseguir economizar lá na frente. Isso aí. Agora eu vou pedir para tu explicar para a audiência, antes da gente terminar o nosso papo de hoje, Isa. A gente falou várias vezes o termo, mas talvez o pessoal não está familiarizado. O que é uma curva ABC? Talvez para o engenheiro até estar mais familiarizado, porque já aprendeu, mas alguns talvez não mexem, mais esqueceram, mas assim também para, às vezes, os clientes que não estão escutando, né? A construtora, o investidor. O que é uma curva ABC? Nada mais é do que a gente pegar toda essa planilha que eu falei para ti, que eu pego lá desde da raspagem do terreno, fundação, todos os serviços, eles vão gerar alguns valores. Esses valores são o quê? Qual que é o valor mais importante e o valor maior dentro da obra? Mais alto. O mais alto, exatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu posso tirar uma curva ABC por insumo ou por serviço, que é aquilo que eu estava falando para ti. Tá, o que é uma curva ABC por insumo? É o insumo realmente. O material. O material concreto, né? O concreto, ele está tanto, então hoje ele é o insumo mais caro da obra. Depois vem o aço. E o que é a minha curva ABC por serviço? Olha, se eu olhar, o reboco é absurdamente caro. A gente acha que não, mas se eu olho curva ABC de serviço, ele sempre está lá em cima. Porque a mão de obra de reboco, hoje em dia, para nós aqui é bem alta. Então, se eu coloco em serviço, eu vou saber que quase 7% do valor total da minha obra está dentro do reboco. Então, isso quer dizer o quê? A curva ABC, no caso, que 80% dos gastos da tua obra estão em apenas 20% do custo dos itens. Exatamente. E é ali onde é que tu tem que focar. Então, cliente, arquiteto, investidor, se você for fazer a sua obra, tenha uma curva ABC, depois que você faz uma planilha orçamentária, você tem essa curva ABC, né? E faça isso num pacote de serviço que você contratar, com os projetos em BIM, senão ela não vai ser totalmente verdadeira, pessoal. E ali, ó, ali vai mostrar os 3, 4, 5 itens que você mais deve focar, que são os itens, o custo mais alto da sua obra. Não adianta você gastar energia lá tentando ver quanto que vai custar um espaçador plástico que tu vai gastar R$1.000 na obra, sei lá, R$3.000 até o final. Vai lá ver os itens que vão fazer a maior diferença para você. E agora eu quero te fazer uma pergunta aí pra gente dar uma dica pro pessoal. De materiais ali, que tu falou da curva ABC, geralmente quais são os 3 materiais que mais custam numa obra? Concreto, aço e as esquadrias de alumínio. Sempre estão lá na curva A, lá em cima. Viu, pessoal? Concreto e aço estão entre os 3 itens que mais custam numa obra. Então, assim, pessoal, pensem bem na mão de quem vocês vão botar o projeto estrutural de vocês. Qualquer tipo de economia aí, qualquer 5, 2, 10% vai fazer toda uma diferença num projeto otimizado. A gente faz orçamento, Isa, é muito engraçado. A gente faz orçamento e às vezes o cliente diz assim, mas isso para qualquer... Eu acho que qualquer engenheiro aqui, de qualquer segmento, não independe do valor, vai sempre ter alguém que tenha metade do preço, né? Ou o cliente falando isso. E às vezes o cliente diz, mas eu tenho uma proposta lá que tá R$500 mais barato do que o teu projeto. Aí eu só penso assim, e é ali que tu quer botar R$500 pode fazer a diferença no teu empreendimento? Pensa na curva ABC, quanto é que tá o concreto? É 1 cúbico de concreto hoje, não é, Isa? Mais ou menos R$500? Exatamente. Né? Então, assim, gente, é muito importante você ter um profissional adequado pela segurança que a estrutura gera. Eu ia falar, patologia. Ana, se você tem uma patologia estrutural... Gente, uma coisa é você ter uma trinca na parede que apareceu por uma questão pequena. Outra coisa é você ter uma patologia estrutural que vai te dar dor de cabeça o resto da vida. Primeiro, construtor. Você tem 5 anos que você vai ficar ali dando assistência para aquele prédio, para aquele empreendimento, enfim, para o que você vendeu, né? Uhum. Então, assim, são 5 anos que você vai tá tentando arrumar uma coisa que às vezes não tem o que fazer.
você vai ter que construir de novo, você vai ter que refazer uma estrutura, reforçar uma estrutura, e daí quando você gastou a mais? Nem fala. Então, assim, ó, são custos que é Mastercard, né? Não tem como antecipar, não tem como. Então, assim, tem que ter cuidado na contratação de qualquer profissional, porque faz toda a diferença no custo, na segurança e na incomodação pós que tu tem. Uhum. Então, estrutural é um item que vale muito a pena prestar atenção, por causa a própria gestora de custo aqui fala pra gente do próprio custo envolvido nele, né? Uhum. Esse eu acho que é uma dica muito legal, e a gente sempre fala, ó, o valor agregado pro nosso cliente ali no estrutural, cuida. A gente fez só nesses últimos 3 anos mais de 500 projetos estruturais e casas de alto padrão. Então, assim, a gente tem um know-how bem legal, a gente só trabalha com especialista, e eu tenho certeza que isso, além de otimizar, né, tem a questão do custo. Hoje a gente, por exemplo, faz as simulações, como eu te falei ali da laje lisa. Uhum. Teve um outro caso que foi legal, Isa, que a gente pegou uma fundação, e aí o cliente tinha um balanço de 4 metros atrás na casa dele, assim. Nossa. Que ia, assim, saía do mar gourmet pra piscina, e o pavimento de cima ia 4 metros. E a gente conseguiu, só que além desse balanço de 4 metros, ele tinha uma porta-janela de vidro gigantesca, que abria ali pra piscina, 9 metros de vão. Nossa. De vidro. Então a gente até fez o balanço, só que aí quando chegava ali atrás dos 4 metros, tinha uma deformação toda coerente, passando da normativa, mas passar da normativa ia lascar com a esquadria. Porque uma coisa é o que as estruturas aceitam, outra coisa é a esquadria sendo pressionada ali. Ia trabalhar, né? Ia trabalhar. E a gente teve que, daí, ia ter que aumentar pé direito, muita viga ali pra gente conseguir resolver isso, tal, estruturação em L. Mas achamos uma solução pra ele. Só que eu falei, cara, mas tá caro essa solução, meu Deus, não é? Ficou uma estrutura muito robusta. Aí eu liguei pro cliente e falei, ó, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma opção colocando um pilar no meio, assim, não vou botar ele na ponta, vou recuar, vou deixar um balanço de 2 metros, vou botar um pilar redondo ali, tu bota uma rede, eu falei pra ele, e vou botar pra ti ver a economia que vai dar a gente colocar um pilar no meio desse vão ali, perto. A gente colocou esse pilar e fez um match ali pra ele, em cima de tabela Sinap, né? Pegamos ali os insumos assim rapidamente, a diferença dava 30 mil reais. Imagina. 30 mil reais na estrutura toda daí, né? Mesmo botando uma estaca a mais ali e tal, 30 mil reais. No final a gente pegou, passou isso pra ele, que aí eu falei assim, ó, vai sair mais caro. Ele falou, mais caro quanto? Então, peraí. Aí a gente simulou, e o BIM permite isso, permite a gente fazer a simulação, porque eu projeto, calculo e tiro rapidamente os quantitativos para brincar com uma simulação. Sim. E aí a gente simulou 30 mil reais. No final, o cliente optou por deixar o balanço. Olha. Ele manteve, mas aí foi uma decisão dele. Ele disse, não, mas eu quero mesmo assim, é o meu sonho. Mas ele tinha um norte. E eu vou pagar essa diferença de 30 mil reais para aquele cliente, funcionou. Teve um outro caso de uma casa em Balneário Camboriú, que a gente fez uma simulação da escada para ela. Uhum. Ela tinha uma escada plissada, né, que aparecia num lance só, assim, grande, a gente fez. E aí a gente, por curiosidade nossa, a gente, cara, vamos calcular essa mesma escada aqui lisa. Aí a gente fez a escada lisa, gastava, e a gente fez só material, a gente nem considerou mão de obra, porque a mão de obra ainda tinha um outro detalhe ali, mas era mais difícil de tu quantificar por causa da plissada. Tipo, vamos levantar só material. A escada lisa, 5 mil. A escada plissada, 16. Nossa. Em material. Né? Aí a gente pegou, chamou ela e disse, ó... E mão de obra ia dar uma diferença grande não, também, porque... né? Mas assim, só material. A gente levantou, ó, aqui. Daí, mesmo ela escolheu a plissada depois também. Porque era o sonho dela ter aquela escada e tudo certo. Mas só ali já dava uma diferença que praticamente pagava o projeto estrutural. Então, assim, cara, é importante demais o projeto estrutural no custo de uma obra. Então, com certeza. Se você trabalhar com uma empresa que, né, a gente tava ali, ela não pediu pra gente, mas a gente se preocupou de, cara, aqui a gente poderia gerar um ponto de economia. E aí a gente fez a simulação e mandou, ela decidiu. Isso, né? Você tava falando pra mim que é uma cliente final que era o sonho dela. Mas e se você tá falando com um construtor que vai pra venda? Né? Pode fazer toda a diferença no resultado, né? No resultado dele, né? É isso aí. Então, assim, pessoal, eu acho que tá mais comprovado a importância de você ter bons profissionais e especialistas trabalhando colaboração em todo o ciclo BIM e não pensando somente em projetos, mas pensando realmente na obra, em construir a obra, simular a obra. E isso o BIM nos traz, né? E profissionais que estejam abraçados nisso. Uhum. Então, eu tenho muito receio daquele profissional que diz assim, isso não vai funcionar, isso não é agora, isso é... Cara, o BIM já acontece. Sim. O BIM, o pessoal às vezes foca muito na ferramenta. O BIM não é ferramenta, o BIM é um processo, é a forma que tu pensa o teu projeto, né? As ferramentas, elas vêm para otimizar a gente. É que nem tu falou, o controle, eu tenho ferramenta para o controle, eu posso fazer numa planilha. O importante é tu fazer. Exatamente. Né? O que vai fazer é uma otimização e uma inteligência diferente ali para ti, né? Mas assim...
precisa ser feito, pessoal, precisa ser pensado. Contrate profissionais, aí temos a Kobner aí, mais vários outros aí, né, escritórios de todo o Brasil. Tem espaço para todos nós engenheiros nesse mundo. O que a gente tem que brigar e lutar não é com a concorrência entre nós engenheiros, e sim com a informalidade que ainda existe. Com a informalidade de não contratar projeto, de não contratar orçamentação, planejamento de obra, de não contratar, inclusive, executor. Nós temos que brigar com a RT assinada de canetinha ali, que vai embora e fica ali e resolve tudo, né? Exatamente. E isso é o que nós temos que derrubar. Agora, enquanto nós, como profissionais e como parceiros, a gente pode se ajudar a fazer parceria e ainda distribuir e compartilhar trabalho. Exatamente. Que é o que acontece aqui na nossa rede colaborativa da UI com os nossos champions. Hoje a gente é uma rede aí com mais de 50 engenheiros de todo o Brasil, que a gente pega e faz um collab nos projetos aí, cada um vem com uma especialidade e a gente consegue fazer dentro de um padrão aí e entregar, e isso é muito legal. Sim, isso que você falou nada mais é, gente, do que uma solução integrada, né? Do começo ao fim. Projeto, orçamento, planejamento, controle e obra. Uma solução integrada com todos esses setores. E é isso, colaborar, não brigar, né? O ponto da obra não tem que brigar com o projetista porque pensou um pouco diferente. E sim achar uma solução que seja benéfica para os dois lados, né? Isso aí, perfeito. Então é isso, Isa. Obrigado pela tua presença hoje aqui no Wincast. Foi, acho que, enriquecedor, né? Trazer essa parte de custo também. A gente sempre fala muito da parte de projeto, mas o projeto ele é só um primeiro passo na linha do ciclo do empreendimento todo. O que a gente tem que focar como engenheiro não é, essa é a minha parte. Gente, o engenheiro que pensa, esse é o meu projeto, essa é a minha parte, estou fazendo aqui o que é meu e não liga para colaborar ou para trabalhar em conjunto com os profissionais, esse cara tá fadado a ficar sozinho no mercado. O mercado mudou, né? As coisas mudaram, está sendo puxado de outros setores, não só da construção civil, e é a colaboração. E a gente fica, depois que tu trabalha com colaboração, fica claro o quanto rico que fica o teu trabalho e a tua entrega de valor para o cliente. E hoje, gente, é proposta de valor. E esse é o grande diferencial de qualquer profissional da engenharia, né, Isa? Exatamente. E a gente ter profissionais bons, tecnologia e buscar isso. Não, já passou a época que a gente só vai ficar ali no caderninho. E tá tudo bem quem fica, não é o errado. Mas a gente tem que evoluir, o mundo tá pra isso. Se a gente tem uma ferramenta melhor, por que utilizar uma que vai demorar mais tempo? Que vai me gerar mais mão de obra? Que eu não vou ainda conseguir ter o mesmo resultado? Não tem porquê, né? Não tem porquê. É o que a gente fala aqui. A gente tem o nosso método BOP ao quadrado, Isa. Que a gente sempre diz que BOP é o BIM mais o online é igual a projetos ao quadrado. Então, se o cara junta realmente o BIM, que é uma grande metodologia, e o estar presente online, abrir campos, trabalhar remoto, prestar serviços diferente disso, ele vai ter projetos ao quadrado, né? Então, é isso. E assim, ó, o online que trouxe essa parceria aqui, né? Que hoje estamos aqui, mas que trouxe. E assim, pessoal, acreditem, é o futuro do trabalho, né? O trabalho híbrido, as empresas, o remoto, tem que estar acontecendo. Não tem mais volta. Não foi só por causa da pandemia, não sei o quê. Não, é uma tendência. Não briguem com isso, não briguem com o BIM, não briguem com as coisas que estão claras de tendência. Ao contrário, gaste sua energia para entrar nessa onda também. Exatamente. Perfeito, Isa? Perfeito. É isso? Quer dar mais algum recado aí pro pessoal? Gente, eu quero que vocês deem uma olhada lá no meu conteúdo, tanto da Kobner quanto da Isa Kobner. Eu posto muita coisa sobre orçamento, Ana, sobre planejamento, controle. Agora eu vou começar a falar mais sobre composição, sobre insumos, porque as pessoas elas têm muito medo do orçamento. Ou elas acham, é muito chato isso, é muita planilha, é muito insumo, é coeficiente, é preço. Mas quando você faz e começa e tem um custo final da obra, e você faz uma planilha inteira de uma obra inteira que você fez a concepção daquela solução, você fala, nossa, isso é muito legal. Porque você está construindo a obra antes dela chegar na obra. Então, se apaixonem, vale a pena. Isso, a gente vai deixar aqui nos comentários, aqui embaixo também na descrição, aí os links, né, da Isa e da Kobner também para vocês poderem acompanhar aí o material dela, como ela falou. Eu quero te agradecer, tá? Pelo convite. Imagina, Isa, eu que fiquei contente e lisonjeada de você ter vindo aqui nos prestigiar. Valeu? É isso, Isa, obrigado. Obrigada a vocês.